Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Yane? Isso mesmo. Estou muito feliz de estar aqui também. Então, hoje o título da nossa pauta é Saindo da Zona de Conforto. Bom, às vezes a pessoa pode até se perguntar por que sair de uma zona confortável, né? Não é bom uma zona de conforto? É bom, é confortável, exatamente como a palavra diz, né? E às vezes a gente vai ficando assim na nossa vida. Nem percebe. Mas para nós que somos cristãos, a gente vai começar já direto com um versículo bíblico contido no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Passemos para o outro lado. Bom, a gente está falando quando Jesus chegou aqui, do objetivo dele, né, da escolha que ele fez. E ele faz um apelo para os discípulos deles. E como tudo foi escrito para o nosso ensino, a gente vai encaixar por aqui, né, Sim. hoje. Porque ele estava convidando aqueles discípulos, aquelas pessoas, para sair da rotina deles, para sair daquilo que era já conhecido. Sim. Porque o que é conhecido é confortável, não é? É. Não te pega de surpresa. Não temos desafios, né? Não. Porque a gente já sabe a rotina, a gente já sabe o ciclo. É. E o chamado do Senhor é esse mesmo, é nos tirar deste lugar. E aí, então, ele estava dizendo assim, nós, né, de alguma forma, nós vamos outro lado, nós vamos fazer outra coisa. O que acontecia naquela época? Naquela época havia realmente de um lado de cá, já que nós passemos para o outro lado, né? De um lado haviam judeus com tudo aquilo com as regras, com a lei, com a sinagoga. E do outro lado, Pois é. um povo necessitado, né? Alguns excluídos até. Sim. E ele falou, olha, nós vamos fazer uma diferença, vamos sair daqui, vamos para lá. Exato. E isso é tão maravilhoso porque isso nos estica, né? Isso faz com que haja uma maturidade e a gente amplia a nossa visão. Para a gente sair mesmo da caixinha, né? Muitas vezes. E o Senhor vai nos levar para esse outro ambiente, abrindo os nossos olhos, que o nosso chamado, né? Ser crente dentro da igreja é uma coisa, né? Sim. Mas o Senhor nos leva mesmo para esse lugar onde às vezes a gente nem sabe. Essa que é a verdade. E o reino, na verdade, quando você disse... um dia a gente tem um encontro com Deus e resolve entregar o senhorio das nossas vidas a Ele. A entrada do reino nem sempre é confortável. Nem sempre não. Eu até ouso dizer que raramente é confortável. É verdade. O que é que muda? Né? E é muito interessante isso, Mirtz, porque ela deve ser desconfortável, né? Porque, às vezes, se a gente está caminhando e simplesmente a gente fala que a entrada do reino e a minha vida continua da mesma forma, é que alguma coisa aconteceu. Ou seja, não aconteceu, Não aconteceu, claro. Porque tem que haver essa transformação, essa mudança. E o convite é um convite dizendo assim, vamos passar para outra margem, sabe? Vamos fazer. Neste caso, exatamente nesse dia, nessa hora, era saindo realmente, naquele momento, direto para uma tempestade. E, às vezes, essa nossa saída... Não que a gente saia, na verdade, a gente não sai do reino natural, mas a gente entra num outro reino. E passa a ter esse desafio de viver em dois reinos. Exatamente. Né? E no primeiro momento, no caso dos discípulos aqui, foi direitinho, foi uma tempestade mesmo, né? Uma tempestade literal, né? E é interessante, porque dentro do processo, as tempestades vêm, porque nós estamos com o Senhor, nós passamos pela tempestade. O que tem de diferente? Diferente é a presença dele, né? Porque eles não passaram sem a presença do Senhor. Não, e sabe... Alguém diz assim, que quando a gente chama Jesus para entrar na nossa vida, é como se nós entrássemos do jeito que está narrado lá dentro de um barco,
Ele está junto. Mas esse barco, às vezes, é levado pela correnteza, né? Ventos vão bater de todo lado, né? Então, sabe, a vida espiritual, a vida no reino é um chamado, sim, para sair da zona de conforto, né? E, queridos, não existe uma garantia. Você pode falar do plano do senhorio, da salvação de alguém e oferecer para ele um destino maravilhoso aqui? Pois é, não. Porque não é sobre isso, Não né? é sobre isso, né? É bem assim, né? Então, e uma coisa a respeito, quando a gente está falando no natural. No natural, sair da zona de conforto é eu sair realmente da minha rotina, de fazer o que eu sempre faço, que às vezes até é bom. A gente não pode duvidar que seja bom, né? Sim. Porque, de fato, quando as coisas estão ruim, a gente faz alguma coisa. Exatamente. Né? Às vezes até o bom, mas como eu gosto de falar que existe um padrão acima do bom, né? Que é o padrão de excelência, né? Então, a gente se descobre que no natural, quando você sai da zona de conforto, começa a aparecer criatividade, você precisa ser mais criativo, porque você não vai poder fazer as mesmas coisas. Exatamente. Né? Então, eu acho assim que, em termos no mundo inteiro, os homens, as descobertas, os desafios, foi sempre porque, em algum momento da história, alguém ousou falar, eu vou fazer diferente. Dar um passo além, né? E espiritualmente, podemos dizer que espiritualmente também é assim? Ah, com certeza. Eu creio que sim, que muitas vezes a gente deixa a vida nos levar, né? E a gente vai vivendo a nossa vida e encaixando a nossa espiritualidade dentro da nossa rotina do dia a dia. Bem isso. A gente encaixa, né? Sendo que deveria ser o contrário, né? Nós devemos encaixar a nossa rotina dentro da nossa espiritualidade com o Senhor, da nossa vida, porque Ele é a base, né? Então, isso é muito importante a gente entender na nossa caminhada, que não é sobre a gente encaixar a espiritualidade, encaixar as coisas que nós podemos fazer, que seja dentro da igreja, que seja um compromisso espiritual, né? Sabe, eu aceitei Jesus, eu quero conhecer o reino, então, bem como a Yane falou mesmo, eu começo a colocar algumas coisas espirituais, entre aspas, uma leitura bíblica num determinado momento, uma oração também em determinados momentos, enfim, algumas rotinas espirituais, algumas práticas que a gente tem, e a minha vida praticamente não muda nada. Permanece a né? mesma coisa. O que eu posso descobrir, sabe? Eu acho que a gente tem que, para descobrir coisas espirituais, nós temos que também dar passos diferentes, né, daquilo que se fazia, né? Penetrar em espaços espiritualmente que você nunca foi. Do que nós estamos falando? Vamos ser bem claros. Existem pessoas que aceitaram Jesus há 10 anos atrás. E daí? O que aconteceu de diferente na vida dele? Pois é. E é tão maravilhoso isso, porque muitas vezes a pessoa aceitou, entregou a vida para Jesus, e ela continua numa vida assim, né? Confortável, acrescentando espiritualidade na sua rotina, acrescentando dias de ir para a igreja, de fazer alguma coisa, mas não muda nada. Não existe uma mente transformada, um coração transformado, então a pessoa continua na mesma. E o Senhor, Ele quer nos levar para onde? Para uma maturidade, né, espiritual. Ele quer nos tirar dessa nossa zona de conforto, onde tudo a gente quer receber, e quer nos levar para um lugar mais profundo de intimidade com Ele. E não é um lugar que alcançou e pronto. É até que Ele nos chame. Até que Ele venha. Chegou lá, né? Até que Ele venha, até que nós vamos. Chegou lá, tem mais e tem mais, Exato. né? Sabe? Queridos, se nós formos olhar para a história do cristianismo, da história da igreja, nós vamos ver pessoas que realmente que ousaram, né, fazer algumas outras mas ficar confortável espiritualmente, não estou dizendo que haja perigo nenhum nisso, mas impede de você de ter o melhor de Deus, porque a vida no reino, quando Jesus veio, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida com abundância, com qualidade de vida, né? Exato. Então, passar, às vezes, para o outro lado não parece tão atrativo, né? Porque, às vezes, para passar do outro lado, e no caso dos discípulos, gente, eles iam ter que deixar tanta coisa, em todos os sentidos, né?
O que é que tem que se deixar? Né? Aí você pensa assim, algumas pessoas, eu não estou dizendo coisas materiais, porque isso também às vezes envolve, né? Mas é individual, é para cada um. Mas foi tão claro que a gente tentou dizer para você, igualzinho não vai ficar. Não tem como, né? E é maravilhoso porque dentro do processo de ir para outra margem, né, existe a renúncia que faz parte do nosso crescimento, do amadurecimento, a renúncia, né, ela é necessária. Então, e a renúncia está dentro dessa zona do desconforto. Isso é maravilhoso falar. Sim, que o evangelho, ele nos leva para uma zona de desconforto, né? E isso é maravilhoso. E dentro do processo é o quê? É não olhar as coisas e as renúncias como algo tão pesado. Por que eu vou conseguir, dentro do processo, não ver as coisas como algo tão pesado? Porque eu encontrei algo que é muito melhor, que é a presença do Cristo. Então, dentro do processo, eu vejo que eu renunciei a coisas, mas que, ao mesmo tempo, eu tenho algo que é superior. É assim, eu renunciei a algumas coisas e ganhei outras. Exato. Sabe? E a gente precisa avaliar esse tipo de ganho, né? Esse tipo de ganho. Incomparável. Né? Né? Não dá para a gente pensar mesmo, né? Então, só que às vezes a gente tem um mapa espiritual. Um mapa tem lugarzinhos marcados, né? Um mapa no natural tem lugarzinho marcado. E às vezes no espiritual também. Nós transitamos só por lugares marcados. Não ousamos coisas diferentes, né? E essa conversa é justamente para você se despertar para isso, para tentar saber que fora deste lugar tão bom, às vezes, que você está aí, sabe? Tem muito mais. Tem gente que acha que normalmente, tá bom, e a tendência é melhorar. Só que não é um risco, né? É sempre... Qual é o problema maior com uma zona de conforto, eu acho? Que ela é inimiga de uma visão maior. Não tem jeito, né? Exatamente. Não tem jeito. Ela te impede de ver um futuro melhor, ela te impede de perceber um sonho que Deus tem para você, porque, vamos ser bem prática, tem pessoas que dizem assim, eu tinha alguns sonhos que já foram realizados, mas e daí, parou? Pois é. Quantos sonhos você gostaria de ter? Esse foi realizado, ok, vamos parar de sonhar, né? Pois é. Você já foi surpreendida por coisas de Deus que você nunca pensou? Sim. Né? Que nunca pensei, com certeza. O que Deus faz, né? E é muito importante dentro disso do processo e da percepção daquilo que Deus está fazendo, diante do chamado dele para passar a outra margem, sair da zona de conforto, é a nossa sensibilidade espiritual, né? Por isso que é necessário essa nossa busca pela presença do Senhor, para buscar o discernimento e a sensibilidade espiritual, para a gente entender para onde ele está nos levando, para a gente entender e perceber o agir do Espírito Santo, o vento do Espírito Santo, né? Aonde ele está nos chamando, para onde ele quer nos levar, e a gente se submeter a isso. Isso é muito, muito importante. Sim, sabe por quê? Porque senão você pode estar esperando sentado. Não é bem isso, né? Se você não tem essa sensibilidade, você está ali sentado esperando. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para fechar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos falando da necessidade que nós temos como cristãos de sair da zona de conforto. Gozado que eu digo gozado porque é um meme que eu vi
esses dias nas redes sociais, faz um tempinho já, que era um convite para sair da zona de conforto, e a pessoa fazia o convite, sai da zona de conforto. Aí a outra respondia, mas eu nunca entrei nela. Então, às vezes, o pessoal pode estranhar e achar que o que ela está vivendo realmente não é uma zona de conforto. Melhor. Você não acha que é melhor? Pois é, Né? exatamente. Porque daí você tem que se Daí posicionar, tem que sair, né? Você tem que se posicionar mesmo, né? Porque, sabe por quê? Porque às vezes você só não olhou, mas às vezes você está acomodado no mesmo ministério há anos, sabe? Com o mesmo rendimento. Eu vou te falar que eu não acho isso um padrão normal. Exatamente. Mesmo que ele seja o mesmo, ele tem uma tendência de crescer, Sim, né? claro. Com outras expectativas, né? E eu não digo sair da zona de conforto buscando, por exemplo, outro tipo de satisfação. Ah, eu tenho que sair porque eu tô... Não tem a ver com insatisfação. Tem a ver com novas possibilidades. Isso mesmo. Né? Novas possibilidades. Hoje, como é que você se diz? Hoje você é uma cristã igual a 5 anos atrás? Não. Não pode, né? Nossa, não pode. E isso é maravilhoso, né? Nós olharmos e examinarmos a nossa vida para que a gente possa olhar para trás e falar, nossa, hoje eu estou diferente do que há 5 anos atrás, né? Porque esse olhar para trás, né? É igual esse olhar para trás, é necessário para você poder se posicionar, mas é aquele olhar para trás igual para retrovisor de carro. Olha, vê o que está atrás e volta a visão para frente, né? E avança. Vai para frente mesmo, né? Porque você tem que fazer algumas perguntas. O que você está vivendo hoje? É o que você sempre sonhou? É o que você ouviu dizer que Deus iria fazer? Está fluindo do jeito que você quer ou da maneira como você conhece Deus? Ou a gente pode fazer perguntas ruins, dificinhas também. É preguiça? Porque às vezes tem gente que tem preguiça de sair da zona de conforto, Preguiça, né? procrastina. Procrastina também. Quantos, essa história, eu vou deixar quando meus filhos crescerem. Eu vou deixar quando, é a turma do quando. Né? E o quando nunca chega, porque né, vai sempre quando. E pessoas também que não são abertas para mudanças. Você conhece pessoas assim? Sim, tem muita gente que acaba fazendo, como você falou no início, né? As mesmas coisas o tempo todo. E entra dentro de uma rotina e de um ciclo que acaba sendo um ciclo vicioso. Vicioso, sabe? E tem aqueles que, isso a gente vê muito nos nossos aconselhamentos com mulheres colocando assim para nós, eu já fiz muito. E tipo assim, dá a impressão que quando ela diz que fiz muito, cansei. Né? Ou então, eu ainda estou fazendo muito. Mas isso traz cansaço. São aquelas pessoas que dizem, corri, né? E tem uma vida, eu digo, muito linear. Eu gostaria de dizer mesmice, mas isso fica muito pesado. Mesmice, vamos falar linear, né? Sabe, queridos, eu sempre acho, se está faltando paixão na tua história, não está bom, né? É verdade. É interessante porque a paixão, né, ela inicia o processo e o amor, ele sustenta o processo, né? Então, às vezes, está faltando esse start mesmo, né? E essa paixão espiritual também. Sim. Né? Com certeza. Sabe, queridos, a gente começa, eu acho que é muito, muito comum a gente começar a nossa caminhada de fé, a nossa rotina espiritual, de maneira apreendida. Esse desejo tem que aumentar. Não tem? Exatamente. É muito maravilhoso isso, porque eu estava meditando sobre isso esses dias, e esse desejo tem que aumentar, como você bem disse, e isso é sensacional, porque a fome, ela mostra que nós estamos saudáveis. Sim. Porque você veja, uma pessoa que está sem fome de Deus, sem fome de fazer as coisas para o Senhor, por exemplo, é uma pessoa que está doente. Quando a pessoa está doente, você fala assim, a pessoa não quer tem comer. Fome, não quer comer, não tem fome. Então, essa fome, esse desejo de buscar, isso mostra que você está saudável, que você quer mais. Sabe, você precisa ser surpreendida por estar fazendo qualquer coisa da sua rotina e, de repente, falar, nossa, vou parar um pouco agora, porque agora eu quero ter um tempo com o meu Senhor, não é? Ai, que delícia, já estou até com vontade aqui. Pois é. É bom sabe? demais. Ou, sabe, ao invés de ficar arrumando desculpas, postergando, sabe? É assim, ai, bem que eu gostaria. Isso vale para tudo, gente. Vale para mudanças até no natural. Ah, não vou mudar porque eu não tenho dinheiro suficiente.
Quantas mudanças que a gente percebe onde dinheiro nenhum entra na história, né? Exatamente. Efetivas, né? Ou, enfim, aparece de tudo. É a idade, agora eu já estou mais velho. Ou, sabe, você precisa, antes de tudo, querer sair. Esse é um desejo que tem que acontecer, né? Eu sempre digo assim, você já tentou resolver uma crise, né? Um problema ou conflito, sem enfrentar nenhum tipo de desafio, Pois né? é. Não tem jeito, né? Não tem como. E, sabe, e para cumprir o chamado de Deus também, nós temos que ser obediente, conhecer as leis divinas, sabe? E tem tanta coisa assim. Você já viu alguém prosperar muito sem investir, sem trabalhar? Bom, só se for fazendo coisa errada, né? Verdade. Que também daí não, a gente nem entra Não nesse assunto, né? consideramos, Mas, sabe, para a gente alcançar as coisas exige esforço. Sair da zona de conforto exige esforço, sim. E sem desculpa. Bom, vamos pensar em Moisés, tá? Quer conforto maior? Onde é que ele vivia? Pois é, Né? estava bem tranquilo. Gente, num palácio, cheio de gente servindo e tudo mais. Tá bom, aconteceram as coisas, tudo. Mas ele também foi ficar tranquilo em outro lugar. Sabe, ele fugiu, ele ficou tranquilo, casou-se, foi pastorear gado, Ele tudo. estava lá bem tranquilinho. Zona de conforto absoluta Total. de Moisés, né? Total. Ainda mais que ele já estava com 80 anos, né? É. Pra quê? Aí Jesus, sabe, vem e diz assim, eu preciso de você para libertar meu povo. Vamos ver a resposta dele? Êxodo 3:11 diz assim, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E a resposta de Deus foi, eu estarei com você. Porque, de fato, eu acho que algumas coisas, a pergunta não é quem sou eu? Vamos dar trato da bola e pensar o que ele imaginou. Ele diz, eu já morei lá, eu conheço, eu sei quem é faraó, né? Eu fiz o que fiz, né? Aqui tá bom, né? Aqui eu termino a minha vida aqui, tá Tá, tranquilinho. vai embora, sabe? E não foi só Moisés, Jeremias também. Jeremias, quando foi chamado, a palavra do Senhor veio e disse assim, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei, eu te escolhi, sabe, para mandar você para nações, separei e tudo mais. Ele diz, ai, Deus, eu acho que houve um engano aí, eu não sei falar, sou muito jovem, né? É comum, desculpa, para sair das zonas de conforto, né? É muito comum mesmo, né? E é tão maravilhoso, porque quando nós buscamos essa sensibilidade espiritual para entender esse chamado do Senhor, quanto mais a gente busca, mais sensibilizado a gente está para a voz do Senhor no chamado, a gente sabe que Ele nos capacita para aquilo que Ele tem nos chamado. Mesmo porque para Jeremias, para Moisés, como eu falei, tiveram que ouvir o que o Senhor disse para eles. Eu não sei espiritualmente, mas assim, mesmo que você se julgue capaz de fazer alguma coisa, no natural, vamos falar de ministério, porque Deus dá dons, Sim. tem os dons. Será que dá para fazer sem o aval dele, sem contar com... Porque quando ele diz passemos para o outro lado, ele se incluiu, né? Exatamente. E essa é a grande diferença. Essa a é presença toda diferente, a presença. Passemos para o outro lado, eu vou junto com vocês, sabe? Né? Então, a gente precisa ter foco, né, no que Deus fala para nós. Vou ler para vocês Gálatas 1, verso 10, diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Sabe, queridos, sair da zona do conforto é você deixar de ouvir vozes contrárias ou continuar fazendo coisas que poderiam agradar aos outros e não a Deus, né? Eu acho assim, já em termos de serviço para Deus, porque Paulo está falando claramente no serviço para Deus, em termos de ministério. Quantos ministérios não quebraram mesmo, foram muito mal, porque faltou realmente essa... ficaram ouvindo outras vozes. E acaba, através dessas outras vozes também, entra a comparação, entra o reconhecimento público, né? A pessoa que acaba buscando um reconhecimento público e não fortalece as suas raízes no secreto, e aí afasta, né? Sabe, vai chegar um momento nas nossas vidas, aliás, devia ser na nossa vida natural também, Paulo é muito claro a falar disso, mas na nossa vida espiritual, a gente tem que escolher, ou agrado a Deus,
ou agrado aos homens, né? É uma escolha, né? A gente falou já de retrovisor, de esquecer para trás, mas às vezes o que impede, eu só vou fixar um pouquinho mais nisso, o que impede você sair da zona de conforto são experiências ruins no passado. É verdade. São traumas que geram medo. Geram né? medo. Geram O medo é medo paralisador. Exatamente, e paralisa. Né? Sabe, aquela tentativa, vamos de novo para ministério. Vamos supor se é a primeira vez que você foi chamada para falar para alguém, para falar em público, a coisa não deu muito certo. E daí? Exatamente. Para-se por conta disso? Pois é. Mas e se o seu dom é esse? Exatamente. Aquele dia ficou lá atrás, né? Com certeza. Né? Cada vez aí a gente tem histórias disso, né? Temos muitas histórias. Tem bastante história sobre isso mesmo. Mas nós temos também histórias contidas na Bíblia. Isaías 43, 25 vai dizer assim: sou eu mesmo que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e não me lembro mais dos seus pecados. Que lindo. Não tem motivo, né, para você... Exatamente. Da gente se manter presa naquilo que aconteceu no passado, né? Eu costumo dizer que no passado, as situações ruins nós aprendemos e as situações boas nós louvamos e agradecemos a Deus, né? Mas e segue para frente, segue. Não tem, outra coisa, você precisa, para sair da zona de conforto, se manter motivado, tá? E o que te motiva? A gente tem que sempre perguntar o que é que motiva você. Porque se a motivação também não for correta, nós temos um Deus que diz que Ele sonda a nossa motivação, Ele sonda corações, Ele sonda aquilo que está dentro, né? Sim. Qual é a motivação que te faz sair de uma zona de conforto? Tem pessoas que acham que tem a ver com ela mesma. Outras já envolve mais. Envolve o próximo, porque o Evangelho diz respeito ao próximo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que é que você faria pelos seus? Então, pelos meus, né? Uma coisa que eu faço muito é justamente ensinar os meus a amarem a Cristo. Porque se eles têm a Cristo, eles têm tudo, né? Então, o que eu mostro dentro da minha casa é a suficiência em Cristo. Então, eu creio que a partir disso, aí vem todas as coisas, né? Mas eu creio que esse é primordial. Sabe, queridos? E assim, o desânimo vai nos manter, porque... Eu digo que você precisa estar motivado. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos, né? Então, às vezes, não sair na zona de conforto tem a ver com isso mesmo. Medo, você não sabe o que tem do outro lado. Mas você tentaria? Pois é, se eu ouvisse a voz do Senhor me chamando, aí a gente vai, né? Vai! Quando ele diz passemos para o outro lado, o senhor está junto? Então exatamente. Vamos, né? E quando ele diz passemos para o outro lado e ele está junto, então vai cumprir. Se ele falou, vai cumprir. Então eles estariam do outro lado, mesmo passando pela tempestade. Sabe? É nisso que nós cremos, é isso que a gente tinha para você hoje. Muito obrigada pela companhia. A gente se despede aqui, te convidando para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.